Bom dia, minha gente. Estamos aqui. Alô, aqui, Teté. Com o rei das cabras aqui, ó. Teté, isso aí, galera. Começar o vídeo aí do Biodigestor. Parte 1 aí, com a galera aí. Vamos mostrar um pouco aí da galera aí. E hoje é o dia 1, nós vai conhecer aqui os métodos, como vai ser. Amanhã eu vou entrar na parte 2 com a teoria. E nós vai acompanhar o processo. Estamos aqui com o nosso amigo Joel, aqui, e as meninas aí, que eu já esqueci o nome delas. Ela tá no telefone. Eu vou perguntar aqui. Daniela, como é o nome da outra, hein? Beatriz, Daniela e Beatriz. Espera aí que eu vou lá entrevistar ela. Agora eu vou explicar aqui a vocês aqui, a teoria. Equipamento fechado, né, que é utilizado para acelerar os processos de decomposição da matéria orgânica, que é o substrato utilizado para a produção e... A merda da vaca, a merda do... Exato, as bochas, de maneira bem geral, né? E não só as fezes, né, mas aí também restos de comida, detritos, assim, tudo que for orgânico, ele pode ser utilizado para alimentar o biodigestor, né, e consequentemente produzir energia e biofertilizante, que são os dois substratos, né, são os dois produtos oriundos do biodigestor, certo? Esse processo, ele é um processo anaeróbico. O que danado é um processo anaeróbico? É um processo que ocorre sem a presença do oxigênio. Então, para que ocorra o processo de fermentação, de decomposição da matéria orgânica, tem que ter um isolamento do biodigestor como um todo. Tendo vazamento, isso vai prejudicar, né, o processo e ele vai diminuir a fermentação e, consequentemente, a geração de gases e biofertilizante. A função, né, é o reaproveitamento desse material orgânico, seja as fezes, seja o resto de comida, como eu já tinha dito, na produção do biogás e do biofertilizante. O biogás ele pode ser gerador de energia elétrica, né, substituindo a energia elétrica, como também substituindo a energia, o gás de cozinha, né, que são utilizados para essas duas funções. E o biofertilizante na adubação aí da plantação. Detritos orgânicos, é uma palavra, né, um pouco mais bonita de se falar, mas são restos animais e vegetais que podem ser utilizados no abastecimento do biodigestor, certo? Aí, para a gente refletir um pouco mais sobre essa questão, eu pergunto a vocês, quantos quilos de dejetos, quantos quilos de bosta, né, é produzido por animal dia? Vocês têm esse conhecimento? Vocês sabem quanto 40 de fezes faz o quê? Porque ninguém nunca pesa assim, por exemplo. É uma coisa assim que passa despercebido, né? Acaba que é uma energia, é um produto que é resto é um processo natural do animal, né? Defecar. E acaba que as fezes dela passam despercebido, ninguém quantifica muitas vezes, não tem uma certa noção. Uma vaca grande ela come 200 quilos por dia. Então ela... É algo que muitas vezes a gente não quantifica, né? Mas é algo que é para ser quantificado. Aí aqui eu montei uma tabelazinha só para vocês terem uma certa noção do quanto de fezes a gente anda perdendo na maioria das propriedades, né? Existem grandes produtores aí que já vêm implantando essa tecnologia da utilização do biodigestor, né? E utiliza como insumo as fezes dos animais, mas em outros locais a gente deixa passar despercebido e acaba que não aproveita o potencial que a propriedade de vocês tem. Cada animal, cada bovino, em média, né? Vai ter uns animais que vai defecar um pouco mais, outros menos, mas é em média na faixa de 23 quilos dia do animal. O equino, né, que no caso é os cavalos, é na faixa de 10, suínos, os porquinhos lá, 3 kg, 3,4, caprinos, 2,8. Humanos e aves já é uma quantidade bem inferior, né? Mas aí também, comparado ao porte, né, é proporcional. De maneira... A qualidade aí, bovino e suíno, seja melhor de trabalhar, né? A ideal para ser trabalhada é o de bovino. Bovino ainda tem outro. O de elefante também, ele tem uma... Não, mas deixa pra lá. Aí aqui já não rola, né? Elefante, cachorro também. Os cachorros têm a fezes rica, que pode ser com grande potencial de geração de energia também. Mas aí dos outros animais assim, tradicionais, né, que a gente tem na propriedade, o bovino ele é o ideal. O suíno fica em segundo lugar. Por quê? Porque o suíno... Pela facilidade, né?
Diferente do bovino, não é nem pela facilidade, é porque assim, o suíno, o bovino ele é ruminante, então quando ele vai defecar, ele produz uma fezes que já está mais trabalhada, né? No popular. Diferente do suíno. O suíno não. Quando você olhar a bosta do suíno, comparar a bosta de um bovino, de uma vaca, às vezes a gente vê o caroço de milho inteiro, né? No suíno. Diferente do que a gente vê no bovino. Então assim, a fezes do bovino ele já está mais preparada para a produção de energia, de geração de gases. Então, para utilização no biogás, no biodigestor, as fezes do bovino, ela tem um processo mais acelerado na produção dos insumos, que é de biofertilizante e de biogás. Nada impede que também seja utilizado de suíno, até deve ser utilizado, né? Mas aí o processo vai demorar um pouco mais na decomposição. Aí só para vocês verem a quantidade, vocês olham assim, é número com força, né? Mas aí eu havia dito, ele produz na sua decomposição, a maior parte é o gás metano, que é o gás utilizado para a energia elétrica e para a produção de energia do gás, né, de cozinha, e o dióxido de carbono, que seria liberado para o ar, caso não ocorresse aquele filtrozinho que alguns já viram, presenciaram, outros não, mas aqui na maquete dá para vocês verem. Na construção do biodigestor, a gente adapta um filtro, né, esse é o filtro 1, que dentro desse filtro a gente coloca água com cal ou água com soda cáustica, que ele tem por função capturar justamente o dióxido de carbono, que ia ser liberado para o ar e, consequentemente, prejudicar a natureza. Então, assim, aqui na produção do biofertilizante, do biogás, são gerados vários gases. Uns que são utilizados de forma positiva, né, para a produção de energia, e outros não. Mas como é que a gente pode fazer no manejo para de forma correta, né, direcionar esses gases e não prejudicar a natureza? Primeiro tem esse filtro, que a gente vai ficar em tempos trocando essa água com cal ou com soda cáustica, né, para filtrar e sair o gás puro, né, que seria o gás metano, né, para o fogão. Aí, Daniel, tem esse filtrozinho aqui já tudo ok, não precisa mais de nada, não. Ainda sai outros gases, que seria o gás, o chamado ácido sulfídrico, que esse gás ele prejudica na oxidação e ajuda a enferrujar, né, auxilia no processo de enferrujamento do fogão, enfim, então tem que ter esse cuidado, que justamente seria o filtro 2, que é para captar esse ácido, que é aquele com palha de aço que eu já havia falado anteriormente para vocês, que a gente vai conhecer um pouco melhor, né, mais detalhado na prática, como é que vai ser a montagem. Agora sim, eu queria que vocês entendessem o porquê de cada coisa, né? No caso, o primeiro, que vocês lembrassem, né? O primeiro, o primeiro filtro é justamente para capturar esse CO2 que ia ser liberado e é prejudicial. Senta lá que fica melhor que eu ver. Tanto faz, aqui ou ali. O filtro 2, né? Que a gente coloca aquela palha de aço. Aí. Aqui atrás. Abra a roda aí. 2 filtros no biodigestor. Um é com água, que pode ser com soda cáustica ou cal virgem, que é justamente para capturar o dióxido de carbono. E o outro é o ácido sulfídrico, o gás sulfídrico, né, que é justamente o que ocorre o processo que enferruja o fogão e que gera um certo odor também saliente na produção da fermentação do gás aqui, né? Aí, então, esses 2 filtros servem para isso. Além dele, no processo de degradação do material também existe a produção do gás, da água, em forma de gás, né, gasosa, que quando condensada formam partículas de água. Essa água a gente tem que retirar ela do sistema, porque imagina aqui o tubo de ar com água, não vai funcionar, então assim vai falhar em algum momento no fogão. Aí o que é que acontece? Para que isso não ocorra no processo, a gente faz os filtros, que vocês já viram, alguns já viram, né, outros não, que tem um filtrozinho que de tempos em tempos a gente abre para sair o excesso de água que é gerado no sistema. E, consequentemente, gerar um gás de alta qualidade e sem falhar. Porque, às vezes, quando fica falhando, você liga o fogão, aí sai a chama, aí apaga. Aí você, né,
Tem que, na prática, vocês vão ver isso, mas aí tem nesse sistemazinho, ele serve justamente para minimizar esse efeito, certo? Viram? Tem a caixa, mas tem aquela partezinha que é similar a um sistema de placa. Não é isso? Aquela parte é o local onde vai ser colocado as fezes, né? Então, assim, para iniciar a produção, você vai ter que ter uma quantidade de fezes maior. Então, daqui que chegue no limite da caixa para gerar gás, então você vai ter que ter uma quantidade grande. Se você quiser acelerar o processo, você vai pegar bosta do seu terreiro, bosta do vizinho, pegar aqueles botijão grande, né, de 200 litros, sair catando para encher. Pode vir misturado. Como a gente quiser lá em Xanga, vai pegar lá em Xanga. Justamente. De bomba de 200 de pouco. Agora, para manter isso, não precisa de uma quantidade grande. Aqueles baldes de 200 litros, você colocando um desses de 5, colocando 5 baldes daquele por dia, ou até menos, já é o suficiente. Lógico que se você colocar mais, né, vai ter uma geração... Mas depende do consumo também, né? Tudo é relacionado com o consumo. Né? Mas aí, isso você vai ver no dia a dia. Eu estou consumindo muito, está baixando muito. A caixa acelera um pouco, coloca um pouco mais para geração de quantidade de gás, entendeu? Então no dia a dia você vai adaptando isso, mas não é nada que impeça, mesmo nesse período, né, que está solto o gado no pasto, no período que está lá tirando o leite, pegar 2, 3 baldinhos daquele, dependendo do... Manter Para manter, justamente. Para começar não, realmente, para começar tem que ter uma quantidade significativa. Não, mas é interessante, sabe por quê? Porque a gente mesmo pegou, colocou areia, encheu aquela caixa que tem na parte superior dele, encheu de areia. Mas a pressão do gás é tão grande que sobe ali tranquilamente. Sobe. Parece nada. Nada. Não, é justamente essa pressão que o peso ele só ajuda. É para dar a pressão, né? Porque assim, mais força. o gás metano ele é menos denso, ele é mais leve do que o gás de cozinha, né? Esse comercialmente comercializado usual, né, por vocês. Então, se ele é mais leve, então ele precisa de um peso maior para chegar com uma potência legal aqui numa pressão boa aqui no fogão da residência. Então aquele peso é justamente isso, para pressionar o gás e chegar com uma pressão boa aqui no fogão. Eu notei que o gás acho que é bem melhor do que o gás metano. A qualidade. Não, porque ele é bem... O gás metano é o do biodigestor. Sim. Butano. Do que o butano. O butano é o de gás de cozinha. Ele tem uma eficiência bem maior. O gás é bem clarinho, bem clarinho, bem azulzinho. Azulzinho, justamente. Tem hora que a gente não percebe nem que tem fogo. Tem que ter esse cuidado, tem que botar... Ele tem a capacidade de ficar concentrado ou... Tipo assim, eu coloquei hoje, mas eu não usei. Ele fica lá armazenado Fica pra amanhã, não? armazenado. Fica armazenado. A caixa d'água que a gente chama, né, aquele suportezinho do biodigestor, justamente, ali não vai ter água, não vai ter outra coisa, né? Só gás. Entendeu? Então se eu usar, ele vai baixando e quando não usar, ele vai ficar lá preso. A merda fica rodeando a caixa e só o gás dentro. Selando. À medida que vai usando, a caixa vai baixando. Justamente. Assim? Exatamente. Estou quase dando aula. Aqui eu trouxe só um exemplozinho para vocês terem uma certa noção, né, de uma proporção. Por exemplo, segundo pesquisas realizadas, né, porque a gente vê muito na prática, mas aí tem pessoas que fazem pesquisas, e Tiago Filho foi um dos que fizeram, voltando para a eficiência energética. A cada 25 kg de esquerdo bovino é gerado 1 metro cúbico de gás de cozinha. Bovino, ele precisa de uma quantidade maior de fezes de galinha, né? No caso seria só as fezes mesmo. Por ser seca, tanto dela como de suíno e dentre os vegetais, é uma quantidade menor. Esse valor aqui ele é misturado com água, por isso que quando eles misturam ele fica bem parecido com o do bovino, em termos de quantidade, né? Entendeu? Mas aí a quantidade dela, mínima aí gerada para cada metro cúbico de gás. Outro, a gente falou... Volta aí, falou? Olha, essa observação aí é interessante, né? Sim, cada quilo de resíduo orgânico depositado no biodigestor gera equivalente a 1 hora de gás
De uso né? de gás. De uso de gás. É verdade. É uma coisa assim, 1 quilo. Né? Então assim, é uma coisa Quer dizer, que... um quilo de bosta dá 1 hora de gás. que é o, Com ele já, assim... já funcionando, fermentando. Cheio, vamos dizer assim. Sim, entendi. Já, É fácil de bater, né? já funcionando... Qualquer coisa mantém. Depende do Qualquer coisa consumo. É não deixar de botar. Não, é algo que tem que ser realmente colocando diariamente, um pouquinho. Vou pegar a prensa, tá vendo? Tem que colocar diariamente, mesmo que coloque pouco, mas colocar, entendeu? Porque realmente a quantidade é muito boa. Outra coisa que também é gerado, né, através do biodigestor é o biofertilizante, que muitas vezes a gente nem fala muito, né, do Vamos biofertilizante. a uma observação aí. Diga. Deixa eu lhe dizer. Existem inúmeros modelos de biodigestor, mas aqui no Brasil os mais conhecidos e mais utilizados são 3. O indiano, que é justamente esse que a gente tem aqui, esse protótipo, e que estamos executando aqui a obra na propriedade. Tem o chinês e tem o canadense. Aí o interessante é a gente, né, colocar na ponta do Aí a caixa não pode ser essa de caixa d'água, não. Não. Pode, porém com risco de estourar, né? Porque assim, a caixa d'água ela foi criada para determinadas pressões, né? A pressão na parte superior ela é bem mais inferior, bem inferior ao que ela recebe no fundo da caixa, né? Que fica inverso a colocação do biodigestor. Já do biodigestor, que é a caixa própria, né, para o biodigestor, eles fazem com amarração nessa parte superior e a fibra com mais camadas de fibra, então fica a caixa mais reforçada, entendeu? Então o ideal é que construa com a caixa própria para o biodigestor. Né? Aí a gente falou também a questão do manejo, né? O manejo, geralmente a gente deve colocar os dejetos, né, na proporção de 1 para 1 a cada um litro de dejetos, né? Um balde de dejetos, colocar 1 de água para fazer essa diluição. 20 litros de água, 20 litros de bosta. Isso aí vai variar, né? Os detritos orgânicos devem ser colocados diariamente, justamente para não correr a questão da pedrificar, né? Principalmente por isso. E a perda de eficiência do biodigestor, da produção de biogás. Sempre observar nas laterais, né, se realmente está ficando mais duro ou não. Se estiver um pouco mais rígido, acrescentar um pouco, no lugar de colocar de 1 para 1, coloca 1 para 1,5, aumentar um pouquinho a quantidade de água. Vendo que a água não está sendo suficiente para, mesmo você colocando mais, para a diluição, jogar uns pedacinhos de rapadura lá dentro para melhorar, alimentar as bactérias mesmo. Porque justamente a sacarose, né, que é açúcar, ele é um alimento das bactérias, né, e acelera o processo de decomposição. Se tem algum vazamento no sistema, então a gente vai estar perdendo gás. Então assim, é sempre interessante a gente colocar uma esponjazinha, né, nas conexões para ver se está tendo vazamento ou não. E quando ocorrer o processo de vazamento, né, sedar esse vazamento o mais rápido possível para a gente não perder gás. Outra coisa que a gente tem que fazer é a retirada do excesso de água, né, nos drenos, uma vez ou outra, para melhorar a eficiência do biodigestor. E não utilizar, nesse caso eu digo, principalmente quando ele é interligado, o local onde está caindo os dejetos, às vezes ele é interligado na entrada, no local de entrada dos estercos aqui no biodigestor. Às vezes na lavagem a gente joga às vezes água sanitária, detergente, então assim, ter cuidado de não colocar materiais químicos dentro do biodigestor, porque acaba que mata as bactérias. Você deve escolher um local onde ele não possui sombreamento, né? Porque a temperatura ela afeta no processo de aceleração de decomposição da matéria e, consequentemente, na produção de gás. Então precisa ser um local não sombreado, certo? De fácil acesso, porque você vai estar diariamente tendo que ir no local, fazendo a colocação dos dejetos, como também na retirada do biofertilizante, que também é no local, né? Distante de árvores, tanto pelo sombreamento como também na questão da raiz, né? Principalmente a garoba, que a raiz é muito longa, para não perfurar o biodigestor. Essa questão assim, na distância mínima, né? Ver a questão do sentido, né? Porque o biodigestor, ele tem a caixa de entrada e tem a caixa de saída, que é onde sai o biofertilizante. Então, orientar a caixa de entrada para o local onde você vai sair do seu curral
e colocar o dejeto. Então tentar colocar no mesmo sentido, para facilitar. Ou se você acha melhor a saída para o lado de onde você vai utilizar o insumo, né, para irrigar. Então assim, vai ser mais ou menos, o escolhido vai ser de acordo com a da sua necessidade, né? Que você achar mais fácil no seu manejo. Essa cartilhazinha aí que vocês receberam, essa cartilha ela mostra um projeto detalhado, né, de um projeto indiano, para 5.000 litros, né, de gás gerado. Nesse projeto, a gente vai passar detalhadamente o tamanho da campanulozinha, que é onde a gente vai colocar o esterco, que é a parte onde vai estar na parte inferior ao solo, tamanho de caixa, distância de uma madeira para outra, quais os equipamentos utilizados. Então assim, todo esse detalhamento, né, do projeto, ele se encontra aí no manual de vocês. Eu vou passar aqui só algumas informações básicas. Por exemplo, a câmara de fermentação, né, que é essa parte que a gente utiliza, que é construída, que é parecida com a caixa d'água, né? O formato de caixa d'água, o cisternão. Ele tem uma capacidade de aproximadamente 15 metros cúbicos, que vai ser utilizado para a colocação dos dejetos. O gasômetro, que é a caixa d'água, se for uma caixa d'água de 5.000 litros, que é o caso, ele vai ter uma capacidade de até 5 metros cúbicos de gás, de armazenamento desse gás, né? Esse projeto está voltado para 5 metros, uma caixa de 5 metros cúbicos. Nada de si. Vai ser necessário uma abertura no solo de construção, né, de um lado para o outro, de 2,6 metros, mas aí na escavação é necessário fazer uma escavação de pelo menos 3 metros para auxiliar na construção, né, para o pedreiro conseguir andar, manusear a placa, fazer o piso lá bem direitinho. 2 metros, 0,7 de altura e mais 20 centímetros, que ele vai ficar a bordazinha acima do solo. É justamente essa parte aqui. Na verdade, isso aqui está simulando as placas, né? A construção do cisternão, digamos. Digamos que seja isso aqui 20 centímetros. De canto a canto, 2,5, né? 2,6. Aí. Ó, aqui a gente fez um cortezinho para vocês terem noção. Na caixa de entrada, essa partezinha aqui, a gente vai ter um cano no interior, né? A gente tem um cano de PVC, que pode ser de 100 ou de 150, que vai sair da base da caixa, né, da cisterna, teoricamente, até a caixa de entrada, de 3,5 metros, esse cano. Aí tem a distância de um para outro. Tem que ver, né? Tem que ver também, ó, aqui embaixo deixa 25, né? Exatamente. Quando você colocar o cano, ó, você não vai colocar rente ao solo. Uma placa furada. A gente vai mostrar essa placa a vocês ali na frente. Quando a gente for na construção, tem que já deixar para justamente não perder placa, né? Quando for cortar. Na primeira placa, por exemplo, né? Na primeira fiada, né? Aqui, no de entrada, você só deixa 25 centímetros. No de saída, você vai ver que vai deixar uma alturazinha um pouco maior, mais elevada. Pode ser na faixa de 35 por aí. Isso aí varia. Essa caixa de entrada, ela pode ser circular, pode ser quadrada, tamanho. Não tem necessidade de ser uma coisa... Tá bom. E tem a inclinação do cano ideal para cair os dejetos lá no interior, é o que importa. Não tem tanta preocupação não. Aqui, como eu disse a vocês, ó, no de saída, que é onde sai o biofertilizante, a altura do cano é um pouco maior, é de 35 centímetros. A altura, né, da peça. 3,5 metros, então a inclinação ela vai ser um pouco mais elevada, né? E aqui você constrói geralmente... Aí sai na pressão, né? Isso aí... Gravidade, a lei da gravidade. Tranquilo. Pronto, essa é um outro detalhezinho para... Outra coisa interessante para se falar para vocês. Essa parte interna aqui que serve como cano guia, a gente tem um cano... uma haste de aço galvanizado, que tem que ser galvanizado. E ele é revestido com cano PVC, justamente para não ter esse processo de oxidação, enfim. Essa parte de fabricação, a gente fez um projeto onde eu quantifiquei o número de placas de 55 centímetros por 55, nada impede que você use uma outra placa. Inclusive, nesse projeto agora, a gente está usando uma placa
diferente de 40 por 47, que era o que o atual pedreiro ele utilizava utiliza, né? Para fazer esse cisternão. Então assim, ele já tinha uma prática maior com essas placas, fica um pouco mais leve no manuseio. A gente só teve que quantificar o número ideal, né, para ficar no diâmetro que o projeto precisava. Entendeu? Então assim, tem que ter só esse cuidado. E os filtros? Aí os filtros, tem um primeiro filtro que ele serve, que ele pode ser constituído de vidro ou PVC, que aí você vai colocar dentro a água, ou água com cal, ou água com soda cáustica, né, justamente para capturar o gás carbono. Ele não só capta esse gás carbono, como também parte do vapor da água, que é também retirado junto com o dreno, né, o restante, como parte também do gás sulfídrico. Esse outro gás, ele é mais eficiente e ele é retirado no segundo filtro, que fica mais próximo da casa, que é aquele com palha de aço, entendeu? Que pode ser feito também em PVC, vocês vão ver todo o processo, né, de construção. E, por fim, eles já sai o tubo, né, a tubulação para o gás, né, depois do segundo filtro. De maneira geral, é isso, né? Essa parte construtiva. E a gente vai dar uma olhadinha agora na prática, como é que funciona, que aí vocês vão tirando dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode perguntar e a gente vai tentando esclarecer. Se eu não souber, Rocino sabe.